Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que Jesus está na casa, o Espírito Santo está na casa. E nós estamos alegres porque sentimos muita presença de Deus mais uma vez nesse ambiente, nesse lugar, onde a igreja se reúne para louvar e bendizer a Deus. Amém, irmãos? Quero agradecer a Deus por mais esse momento especial de estar com os irmãos e também aqueles que atenderam o nosso pedido de orar pela nossa viagem rápida que fizemos aqui a Ribeirão Preto, a convite do nosso pastor, numa consagração de pastores, num culto de Santa Ceia, e foi uma bênção. Deus nos honrou lá e foi muito glorioso. Graças a Deus por isso. Amém? Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que nos visitam, que estou vendo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao nosso meio. A igreja está alegre, feliz. É o mover do Espírito Santo no nosso meio. Amém, irmãos? Nós temos que estar sempre com o nosso coração aberto. Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas e nós precisamos demonstrar a Ele a nossa dependência. E nós temos essa chance, essa oportunidade em meio aos louvores, para a gente se quebrantar e abrir coração e se entregar totalmente na condição de filho, para que Deus possa nos enxergar como adoradores verdadeiros, que o adore em espírito e em verdade. Amém? Algumas crianças, se tiverem condições de passar a linha, está liberado ali, para que os pais possam ficar mais à vontade, se assim desejar, até 8 anos. E aí a atenção fica aqui para a palavra de Deus, para que nós possamos nos alimentar, irmãos, daquilo que traz esperança ao nosso coração, expectativa para nós continuarmos a ser crente, amém? A possibilidade que nós temos de ser crente é estar reunido, adorando a Deus, ouvindo a sua palavra, nos fortalecendo, ajudando um ao outro nessa caminhada nossa, porque a qualquer momento Jesus vai vir buscar a sua noiva, a igreja, e nós devemos estar preparados para isso. Temos um adversário que a todo momento ele tenta nos fazer parar, mas nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Jesus não parou e ele deu exemplo, ele foi até o final e cumpriu a missão que o Pai dele colocou em suas mãos. Eu convido os irmãos a abrir comigo a sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12 até o 16. Está escrito assim, irmão, sentado mesmo. Preste atenção. Não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcancemos. Repita assim comigo: não fique preso ao seu passado. Mais uma vez, não fique preso ao seu passado. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, qualquer um de nós aqui, não temos um passado muito bom. Ah, pastor, eu nunca fiquei preso, nunca cometi nenhum tipo de crime, mas eu vou te lembrar que desde quando o homem caiu no jardim do Éden, todos nós caímos junto, e a Bíblia fala que nós estávamos num charco horrível de lodo, no Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e me tirou de um charco horrível de lodo. Aquilo ali representa o nosso estado de pecador, que nós éramos cegos, longe da graça, longe de Deus. Então, quando eu olhei aqui o apóstolo Paulo falar para se esquecer das coisas que para trás ficaram, eu fiquei olhando o meu passado, meus irmãos, e eu não quero aqui trazer nenhuma marca dolorosa que aconteceu lá atrás. Aconteceu separação de pai e mãe, aconteceu violência, aconteceu muita coisa triste.
E eu acredito que só não foi na minha vida não. Talvez na vida de muita gente aqui, se você for voltar um pouquinho lá no seu passado, aconteceu coisas que hoje você não teria coragem de fazer, que você não teria coragem de praticar. Mas por quê? Estava longe de Deus, sem a palavra, sem o Espírito Santo, a gente era enganado. Pois a Bíblia fala que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. A gente era incrédulo, não conhecia a palavra, tudo que o diabo oferecia a gente fazia. E muitas vezes a gente feriu alguém, a gente fez pessoas ficar tristes, a gente levou prejuízo para alguém, tanto emocional, espiritual, financeiro, até com a própria vida da pessoa. Em alguns casos tem crente que está aqui, mas já tirou a vida de pessoas. Por quê? Estava preso ao seu passado de pecado, de escravidão. E quando nós olhamos para o nosso passado, a gente tem que ver o quanto Deus é poderoso para trabalhar. A gente tem que ver a habilidade que Deus tem de mudar o cenário. E a Bíblia fala que Ele nos mudou das trevas para a maravilhosa luz. Então quando eu falo do passado, é para você esquecer, sepultar tudo aquilo que você fez no tempo da ignorância. Pois a Bíblia diz em Atos 17:30 que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Graças a Deus por isso. Porque se eu e você pegar um retrovisor e olhar para o nosso passado, muitos de nós aqui vão falar: pô, eu era ruim demais. Eu não obedecia pai e mãe, fiz mal à esposa, aos filhos, à família. Você vai sentir vergonha, porque hoje você está na luz, então você consegue enxergar isso. Mas dentro desse contexto, nós precisamos entender que tem muita coisa que veio do nosso passado que a gente tem que abandonar. Por quê? A Bíblia diz em Isaías 43:18: não vos considereis as coisas passadas. Nós não devemos trazer consideração aquilo que traz sofrimento, aquilo que traz tristeza. Nós temos que ter a capacidade que o Espírito Santo dá a cada um de nós para sepultar lá no passado aquilo que muitas vezes faz você entristecer hoje. Aconteceu 10 anos, 15 anos, até 20 anos, mas quando você lembra, você perde a força, você perde a velocidade de servir a Deus. E Paulo está falando aqui para a gente esquecer, para a gente sepultar. A única coisa que eu quero lembrar do meu passado, irmão, é para ver de onde Deus me tirou. É para ver a obra poderosa da salvação que aconteceu na minha vida e na vida dos senhores. Porque nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, sem nenhuma perspectiva de vida que agradasse a Deus. Então quando eu olho lá no meu passado, eu vejo o poder do Evangelho, eu vejo a graça de Deus entrando na minha vida, na sua vida e mudando totalmente. Mas de vez em quando o diabo, ele é astuto. Ele tenta lançar dados inflamados na minha e na tua vida, querendo desmotivar você, dizendo: quem é você? Você já fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. E muitas vezes ele pode ter razão, a gente pode ter feito. Só que é o seguinte, diabo, naquele contexto que eu estava fazendo isso aí, o Cordeiro de Deus não tinha passado pela minha vida ainda. O Cordeiro de Deus não tinha feito uma metanoia, transformação, mudança na minha vida. Então a gente precisa estar preparado para poder deletar isso da nossa vida, porque tem muitas pessoas que trazem uma mágoa, um trauma, que está te fazendo mal. Foi violentado, violentada, uma separação terrível. E aí você serve a Deus, mas ainda tem o seu coração inclinado àquilo que aconteceu lá atrás e tem te atrapalhado no seu relacionamento. Tem pessoas que foi frustrada no seu casamento lá no passado, fala: não vou confiar mais em ninguém, ele me bateu, ele me traiu, ou vice-versa, ela me traiu, foi com outro. E aí a pessoa pega daquilo que aconteceu lá no passado e não quer mais construir uma vida, e não tem mais segurança, porque ela está trazendo traumas daquilo que ficou lá atrás. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele se lembrou que por zelo da lei, ele fez mal à igreja. Ele olhava para o seu passado e queria sepultar, porque ele invadia a casa de crente. Ele colocava a crente para fora das suas casas e levava aos tribunais, e alguns foi levado à morte. Agora ele, cheio de Deus, do Espírito Santo, ele quer sepultar aquela ignorância dele. Embora ele achava que ele estava fazendo aquilo que era correto, na mente dele, ele estava fazendo mal à igreja, ele estava fazendo mal a alguém. Então ele estava dizendo: eu não quero esquecer o que ficou lá para trás. Eu quero abandonar aquela velha vida e eu vou prosseguir para o alvo. Agora, meus irmãos, nós temos um alvo, nós temos um objetivo para a soberana vocação, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora nós temos uma meta, é caminhar para frente, não é ficando olhando para trás toda hora, a não ser para você agradecer a Deus de onde Ele te tirou. A única coisa que eu quero olhar lá atrás é ver o que Deus fez.
Ontem, quando eu estava vindo naquele carro, que eu tinha até vontade de andar nele, e parei lá num shopping que a gente se perdia dentro dele, eu falei, meu pai, sozinho, com homens importantes, com pessoas que eu nunca imaginava fazer ciclo dessa amizade. Aí o Espírito Santo lembrou eu, olha lá onde você estava, lá na Santa Terezinha, não tinha credibilidade nenhuma, quando você andava com o diabo, quem confiava em você, quem dava essa honra para você, eu estou te dando essa honra, você chegar a uma igreja e pregar no culto de Santa Ceia, porque nós estamos caminhando para o alvo, o passado ficou lá atrás, agora o meu alvo é servir a Deus, para a glória de Deus, e sempre lembrar de onde Ele me tirou, para nunca mais voltar para lá. Quem está me ouvindo? Quando você olha para o seu passado, você tem que ter algo na sua cabeça, nunca mais eu vou voltar aí não é o meu lugar é caminhar para frente, como a Bíblia diz, de fé em fé, glória em glória. O passado só ficou para a gente dar testemunho, irmão, para as pessoas verem que esse Deus tem todo o poder para transformar o ser humano. E quando Paulo vai falando essas coisas, a gente tem que se lembrar que ele era terrível. Ele buscava os crentes na casa. Atos capítulo 8, a Bíblia diz que ele invadia as casas, arrancava homens e mulheres das suas casas, e em alguns casos as pessoas morreram pelas suas mãos, pelo seu consentimento. Mas depois que ele aceita Jesus, ele se disponibiliza tanto para Deus, ao ponto de oferecer a sua vida pelo Evangelho. As prisões não paravam ele, a perseguição do povo não parava ele, o diabo não parava ele, porque agora ele tinha um alvo, que era glorificar e exaltar a Deus com a sua vida. Nós temos um objetivo. O objetivo é, você saiu de lá daquela vida que você vivia, o seu passado ficou sepultado, o alvo agora é Jesus, então você deve viver para Ele. Tudo que a gente for fazer, irmão, Jesus tem que estar no negócio. Está escrito, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus, porque você está caminhando para a soberana vocação. É o céu que te aguarda, é o céu que aguarda a igreja. Agora tem um monte de gente que infelizmente o diabo joga uma setinha, você não conhece a Bíblia, aí ele fala, você não pode, você abortou, você fez isso, você traiu, você fez isso e aquilo, e a pessoa se trava. Lembra ele que está escrito em 1 de João capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, é Ele que justifica eu e você diante de Deus. Então, o nosso passado não pode ter poder de paralisar a nossa vida, mas é uma ferramenta que o diabo usa a todo momento, até inclusive, ele usa pessoas da nossa casa, ele usa pessoas do nosso trabalho. Quantas vezes eu percebi o diabo falar na boca de pessoas ao meu redor, mas você é pastor hoje, mas você já usou droga, você é pastor hoje, mas você já aprontou na sua vida. E eu olhar assim e perceber que aquela fala não é uma fala de uma pessoa comum, ela está incorporada ali. Tem um espírito maligno ali na boca dela, porque não faz sentido nenhum lembrar o passado para quem está bem, para quem está feliz, para quem está dando testemunho, para quem está fazendo a vontade de Deus. Qual o objetivo da pessoa olhar para você e lembrar que você era pinguço, que você usava droga, que você praticava criminalidade? O objetivo é abater o seu emocional, é fazer você parar, mas você deve olhar para o alvo, que é Jesus Cristo, e saber que o seu passado está sepultado. Amém, irmãos? A Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, o crente tem que saber disso aí. Você vai ser confrontado, alguém vai lembrar do teu passado. Quando a tua luz começar a brilhar lá no meio da serpentaiada, eles vão querer jogar o passado no seu rosto, na sua cara, porque você vai incomodar eles por causa do seu estilo de vida. Você não vai concordar com a mentira, você não vai concordar com tudo aquilo que desagrada o Espírito Santo, e eles não vão aceitar. Eles não, mas como é que pode? Esse cidadão era isso, mas era, está lá no passado. Hoje é nova criatura, como a Bíblia diz. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você tem que valorizar o novo. Você tem que dar valor no novo de Deus na sua vida. O que Ele fez em você, te deu um nome, te deu uma família, te deu um ministério, fez você ter esperança de vida eterna. É por isso que nós temos que caminhar para o alvo. Olha lá, ó. Não que eu tenha já recebido ou que já obtive a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Jesus Cristo.
Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, aí ó, esquecendo-me está no plural, das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Ficou para trás, irmão, algumas derrotas ficou mesmo. Tem derrota que nos marcou, mas deixou ensinamento. Existe coisa que aconteceu lá na minha vida lá atrás que não vai acontecer hoje mais. Por quê? Ficou uma lição de vida. Agora eu tenho Jesus para me ajudar. Agora eu tenho a palavra de Deus para me ajudar. Agora eu tenho o Espírito Santo na minha vida. E o meu alvo é continuar em direção à nova Canaã celestial, as mansões preparadas para a igreja. Eu não tenho nada com o meu passado. Fica o diabo com quem quiser com o meu passado. O sangue de Jesus me purificou de todo o meu pecado, de todo o seu pecado. O nosso alvo é para frente. Larga lá as derrotas, ficou lá atrás. Agora você está caminhando de glória em glória e a cada dia melhorando. Porque o nosso Pai, Ele faz isso, Ele vai melhorando a nossa comunhão. Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos limpando. E a cada dia nós estamos focados no nosso alvo. O primeiro deles é a nossa salvação. Irmãos, igreja que parou de falar da salvação, da vinda de Jesus, vai deixar de ser igreja. Não existe mensagem para os verdadeiros filhos de Deus. O que é essa? Eu estou envelhecendo, os senhores também, o mundo está aí de mal a pior, não tem como mudar isso, é um ciclo, a palavra de Deus tem que se cumprir, haverá muita coisa ruim para a gente ver ainda, queira você ou não, orando ou não, dentro da oração Deus pode nos preservar, mas Deus vai cumprir a sua palavra, e vai acontecer. Então a nossa esperança não são as coisas da terra, a nossa esperança é a vida eterna, e para isso eu preciso estar de caminho ao meu alvo, eu preciso estar em direção a Jesus todos os dias. Não é de vez em quando ter saudade do meu velho homem e voltar lá atrás, como tem muito crente que faz isso. O povo do Egito tinha saudade do pepino, da cebola, e Deus libertou ele da escravidão, mas tinha gente lá, eu estou com saudade lá do faraó debaixo da chibata, porque tem gente que gosta de sofrer, tem gente que gosta de ficar lá no sofrimento. Mas não é isso que Deus tem para mim e para você. Quando eu olho para aquela vida que eu vivia lá, irmão, eu tenho que entrar aqui dando glória a Deus, porque hoje eu sou salvo em Cristo Jesus e eu continuo no meu objetivo. Todo dia eu tenho que depender dele, todo dia o meu alvo é ele, senão eu não vou conseguir, porque o nosso passado algumas vezes vai tentar nos assombrar, mas como você tem um foco e um alvo, você caminha sem medo. Deixa o diabo falar, deixa o diabo te acusar, deixa as pessoas querer falar na tua vida o que quiser, você tem um alvo, e nesse alvo você tem que estar focado, você tem que estar com um objetivo em Jesus e caminhar. Não, eu vou aqui de glória em glória, Ele vai me estruturando, vai me ajudando, e eu vou caminhar, e eu vou melhorar, e você tem que analisar o que você tem crescido. Espera lá, pastor, eu estou 5 anos na igreja, parece que eu estou do mesmo jeito, então tem que analisar isso aí. Estou 3 anos na igreja, batizei, pastor, na primeira semana do batismo eu estava até falando em língua estranha, mas depois eu me acomodei. Então está errado isso aí. Você tem que caminhar para o alvo. Você tem que continuar caminhando e melhorando, irmãos. Melhorando a cada dia, entregando a sua vida a cada dia. Porque o apóstolo Paulo, cada carta que ele enviava, mais crente ele ficava. Cada perseguição que esse homem levava sobre o seu ministério, mais crente ele ficava, mais pessoas ele ajudava. Quando você olha para o seu passado e vê o que Deus fez, aí que você deve ajudar outras pessoas. Olha o que Ele fez na sua vida. Você ia estar onde agora? Qual que era a perspectiva de vida de alguns dos senhores aqui? Ou na feitiçaria, macumbaria, vícios, drogas, etc. Deus te tirou de lá, e você tem um alvo, você tem um objetivo, e você deve ficar focado nesse objetivo e não perder de vista Jesus por nada, porque o inimigo das nossas almas tenta apresentar situações para a gente perder o alvo, e quem tem perdido o alvo tem se embaraçado com os negócios dessa vida. O crente que não tem olhado para o autor e consumador da fé, da esperança dele, ele tem se embaraçado, tem perdido o prazer de continuar nessa caminhada, porque ele já não tem mais um alvo. Agora quem tem um alvo não desiste, persiste, vai e se esforça, levanta e continua, porque ele tem um objetivo. O primeiro deles é a salvação em Cristo Jesus, mas talvez você deve ter outros objetivos na sua vida, como por exemplo, casar.
Nosso irmão Wagner, que eu vi a correria dele, nós beliscou, ele tem que casar. E eu vi ele correndo para lá e para cá, porque há um alvo. Ele queria sair do Amazo, estava namorando, vou arrumar isso aqui, tá certo, tem que arrumar. E os crentes verdadeiros ajudam, conselha, vai lá meu filho, Deus é contigo, a igreja está aqui, organiza, qual que é o seu objetivo agora? Pastor, eu preciso casar. Deus pula e casou, porque ele tinha um alvo. Qual que é o próximo alvo de algumas pessoas? Pastor, preciso ter uma casa, quero sair do aluguel. Você tem um alvo, você trabalha registrado, conversa com a esposa, a Caixa Econômica Federal tem alguns planos, você tem que ter um objetivo. Se você não tiver um alvo, você nunca entra na sua casa, irmão. Quem está me ouvindo aqui? Estou de bicicleta, quero ter um carro. Você tem que ter um alvo, um objetivo. Conversa com a esposa, se for solteira, junta um dinheirinho, faz um planejamento. Fala, eu vou ter um carrinho para andar, porque não está chovendo, é ruim, etc. Eu preciso de um carrinho. Ele tem um objetivo, ele abre ali uma conta, não sei, e guarda um dinheiro, faz um propósito. Ele segura, ele compra o carro. Quem está me ouvindo? Nós que temos famílias é assim. Esse dia a nossa irmã menina não sou eu, Cacá, quando vai inaugurar, irmã? Daqui um dia, né? Mês que vem já vai estar lá na casa dela. Foi um planejamento, foi um alvo, um objetivo que vai ser alcançado, porque nós temos Deus na nossa vida. Agora, irmão, viver sem alvo, sem objetivo, é um crente que não dá para nada. Qual que é o seu objetivo como crente? Ser cheio do Espírito Santo. Qual que é o seu alvo como crente? Conhecer a palavra de Deus, ser a igreja viva, verdadeira. Se você não tem alvo dentro da igreja, daqui 2 anos eu vou te encontrar, você vai estar do mesmo tamanho ainda, naniquinho na fé, sem objetivo nenhum. Pastor, eu quero me desenvolver na igreja como obreiro, quero ajudar a igreja. Você pensa que a nossa igreja vai ficar com uma igreja só? Não vai não. Depois que nós entrarmos, nós vai abrir mais igreja, vai abrir. Quem tem objetivo e propósito e alvo vai conseguir chegar, porque ele tem uma meta na vida dele. Irmão, pessoa sem meta não chega em lugar nenhum. Eu não estou falando meta financeira somente, primeiro espiritual. Tenha certeza da sua vida espiritual, tenha certeza que você foi transformado, que ninguém pode trazer o seu passado à tona e fazer você tremer, porque você sabe a transformação que aconteceu na tua vida. Quando alguém vem me lembrar do meu passado, eu dou risada. Eu falo, meu querido, você é cego, você não está conseguindo ver o que Deus fez, não? Você está cego, você não está vendo que o evangelho é mais poderoso do que essa maconha velha aí, que o evangelho é mais poderoso do que essa cachaça velha. Você está nessa vida ainda, olha o que o evangelho fez. Você acha que eu vou estar preocupado com o meu passado? Eu sei do meu futuro. O meu futuro eu sei, porque a Bíblia me garante isso. Há moradas preparadas para a verdadeira igreja. Mas você precisa ter um alvo e um foco, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Agora fica, eu fui magoado. Tem até esses crentes assim, né? Vem de determinadas igrejas, e entre nós, irmãos, não há perfeição. Você pode se machucar aqui, mas você tem que perdoar e não carregar isso para a sua vida toda. Tem gente que fala, não vou fazer mais nada na obra, porque da onde eu vim eu levei uma paulada tão violenta que eu não quero mais fazer nada na obra. Está trazendo coisa lá do passado. A Bíblia fala que Deus faz coisas novas todos os dias. Deus quer fazer coisas novas na minha e na tua vida, mas para isso você precisa desprender do teu passado de fracasso, de tristeza. Nada de ficar trazendo tristeza de 3, 4 anos para dentro do teu coração. Vai dormir pensando nisso, acorda pensando nisso, enterra isso e vive o novo de Deus, uma nova perspectiva de ser feliz, de adorar a Deus, de ser um crente melhor do que ontem. Irmãos, nós temos que ser crente melhor do que o ano passado, porque nós estamos vivos e Deus está dando oportunidade para a gente continuar no nosso alvo. A pergunta é, você está influenciando alguém? Ou toda hora o seu passado faz você parar e desistir? Pastor, você não estava lá no meu lugar, eu perdi pessoas. Eu sei, não foi só você não. Esse ano e o ano passado eu bati o recorde de nivelório, misericórdia. Pessoas queridas que vai nos deixando por meio da caminhada, mas fica a saudade, as boas lembranças e vamos tocar a vida. A vida tem que ser tocada. Nós temos um alvo e objetivo, e você como crente não pode perder o seu alvo principal, que é Jesus, irmão. Tem um monte de gente aí que não sabe nem o que está fazendo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Ele investiu tudo em mim e você, sangue, vida, para você ter vida eterna, para eu ter vida eterna. Agora tem um monte de gente aí querendo arrastar o passado junto. Desprende do seu passado. Carregue só o seu futuro com você. O passado é só para lembrar de onde Deus te tirou, para você nunca mais voltar lá, para nunca mais voltar naquele lugar. Mas se desprende, irmão. Tem gente que não consegue avançar na vida espiritual porque ele está com um bujão de gás amarrado do passado dele.
eu não posso, eu fiz isso, sabe? Eu fracassei, eu fiz aquilo, irmãos. Se a gente for parar para pensar nessas coisas, a gente não vai avançar. O apóstolo Paulo, se ele fosse pensar nisso, ele nunca ia se considerar um apóstolo, porque ele matou crente, ele perseguiu crente, ele invadia as casas. Mas ele entendeu o que Deus fez na vida dele. Ele percebeu que ele vivia na ignorância. E então o passado dele não teve capacidade de paralisá-lo. Ele foi até o final, o maior de todos os apóstolos, o maior fundador de igreja, carregava sangue do tempo da ignorância em suas mãos. Mas o tanto de alma que esse homem ganhou, quantas vidas ele impactou pelo alvo que ele tinha, que era Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora você deve ter essa meta na tua vida. Olha, eu vou ter Jesus como meu alvo, eu vou servir Jesus, eu vou adorar Jesus e eu vou melhorar cada dia. O segredo é melhorar, não ficar do mesmo jeito. Tem situações que demora, mas tem que ser apresentada diante de Deus. A nossa saúde emocional, temperamento. Eu sou sanguíneo, colérico. Eu tenho orado, me dá graça, Senhor, me ajuda. Só que isso não vai degrinir o meu caráter, irmão. O que vai degrinir o teu caráter é você deixar o pecado entrar e ficar. Se porventura aconteceu o pecado, confessa e deixa. Está lá em Provérbios, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que esconde, nunca será abençoado. Então a gente precisa ter esse alvo. Senhor, eu estou em direção a Jesus. O que acontecer, eu vou falar tudo para Jesus. Eu vou abrir o coração para Jesus. O meu alvo número 1 é Jesus. Agora eu tenho um segundo alvo, uma família. Tem pessoas que ficam na igreja sem projetar uma família. Não projete uma família também da forma errada. Projete a família nos parâmetros da Bíblia. Você já aprendeu alguma coisa. Você ouve testemunhos. Você tem a palavra de Deus como guia da tua vida. E você deve tomar decisões baseadas na palavra, não é no sentimento do coração. Quem está me ouvindo aqui? Porque eu estou falando, o alvo é Jesus. Se o meu caminho é Jesus, irmãos, eu tenho que andar de acordo com a vontade dele. Quem está me ouvindo? E eu não vou pregar para te agradar, porque está escrito aqui, ó. Todavia andemos de acordo, na minha tradução, no verso 16, olha lá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Se eu estou dentro da igreja, eu tenho que andar de acordo com a palavra. Quem está me ouvindo? Amém. Se eu andar fora da palavra, Jesus não é o meu alvo, não é o meu objetivo. E isso vai dar errado. Agora, se ele for o seu alvo, o seu objetivo, você andar de acordo, você vai ser abençoado. E você vai ver a sua vida ter fruto. Você vai ver a sua vida prosperar da forma que Deus quer. Então, as pessoas que estão me ouvindo aqui, eu não sei o que te incomoda. Talvez tem pessoas que trazem traumas da infância. Foi molestado. Eu já uma vez ouvi um cidadão confessar isso. Um homem falou: rapaz, ter vontade de matar tal pessoa, que eu fui violentado. Eu abracei, orei com ele, chorei junto com ele, que eu também não imaginava que aquilo tinha acontecido com ele. E ele falou: estou com vontade de matar o rapaz, que eu era pequeno, eu carrego isso até hoje. Ele era um crente. Eu falei: não, rapaz, perdoa, lança no mar do esquecimento essa coisa aí, Deus fez uma obra na tua vida. Mas estava lá no coração dele aquilo. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que foi ferida, irmãos, no meio da caminhada da sua vida, que o diabo tenta fazer isso te enfraquecer. Mas o apóstolo Paulo fala: esquece, larga lá atrás o que ficou lá atrás e avança para o alvo. É agradar a Deus, é servir a Deus, é andar com Deus, é hoje ajudar outras pessoas que foram feridas. É o papel da igreja. Porque você já imaginou você poder ter a estrutura espiritual de abraçar alguém que está ferido hoje, que você foi ferido há 10, 30 anos, e você com Jesus hoje abraçar e falar: olha, eu tenho a solução para você. Jesus cura essa dor, Jesus tira esse trauma da tua vida. Porque tem muita gente que carrega isso, irmão, e no seu coração, e fica lá. Aí o inimigo já sabe que está lá, porque você fala, você pensa. No pensamento eu não sabe, mas quando você fala, ele já identifica: opa, tem um negócio aí. É contra o pai dela. Ela tem uma mágoa do pai dela, ela tem uma mágoa da mãe dela, ele tem uma mágoa do irmão. Tudo isso aí é coisa que aconteceu lá atrás, que atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual, porque existe um impedimento quando isso está no nosso coração. E nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo: afundar isso lá no nosso passado, esquecer isso lá e avançar para a nossa vocação, para alcançar, meu irmão, aquilo que ele já preparou para mim e para você. Senão você vai se enfraquecer no meio do caminho quando você ficar ferido com isso. Eu falo, meus irmãos, porque eu fiquei na igreja e eu tinha um dinheiro guardado para comprar algumas armas, porque eu levei uma punhalada
E eu guardei dinheiro no banco, trabalhei na Intervias. Deus me abençoou de trabalhar em alguns lugares, de ganhar muito bem. Na época, sem ter estudo, mas era um salário muito bom. E eu guardei um dinheiro, e eu e o meu amigo, eu falei, esse dinheiro está guardado para isso. E eu estava indo na igreja, rapaz. Eu tinha bronca do camarada que tinha me furado. Ele falou, vou comprar uma quadrada, uma ponto 40, eu vou pegar ele. E Deus falando comigo na igreja direto, ó, tem que amar, tem que perdoar. Pastor nem sabia disso aí, que eu não ia falar, esse pastor. Mas tinha um dinheiro guardado para isso. E Deus me libertou disso, mas eu falo que me perturbou. Quem está me ouvindo? Eu estou pregando dentro de uma verdade. Me perturbou isso por muito tempo. Porque é algo que marca a nossa vida. Só que depois, com Jesus Cristo de verdade, no meu coração, na minha alma, irmão, eu não desejei mais o mal para essa pessoa. Eu não mais carreguei esse trauma. Eu fiquei livre. Aquele dinheiro foi para outra coisa. Eu acho que eu comprei uma moto, tirei a habilitação, mas não foi mais para essa finalidade, porque eu tive que me libertar. Eu estava na igreja, mas eu ainda conversava com meu colega. Eu estou abrindo o coração para os irmãos aqui. Eu acho que nem a Maria sabe disso aí. Eu falava para eles, se eles pisar na bola, o dinheiro dá para comprar uma para mim ou para você. Era o objetivo, que eu estou falando para os irmãos. Quando você tem um objetivo, você vai longe, você guarda. Ninguém sabia que eu guardava, mas só eu que tomei apunhalado. Eu sabia que o negócio não era fácil. Eu falei, agora, se vir de qualquer jeito, eu vou estar meio preparado. Dentro da igreja eu estava, com esse tipo de pensamento. E o meu pastor pregando, e Deus trabalhando no meu coração, me libertou disso, irmão. Eu fiquei uma pessoa mais feliz, eu fiquei uma pessoa mais tranquila, teve paz na minha alma. Eu dormia com a imagem do cidadão na minha cabeça, de tão nervoso que eu fiquei com ele. Aí Deus me fez essa libertação, por causa que agora Cristo é o meu alvo. O meu alvo não é mais vingança, o meu alvo não é carregar trauma de ninguém. Mas graças a Deus, depois que isso saiu do meu coração, eu fiquei um outro homem, uma outra pessoa, carregando a paz, carregando Jesus, e não mais traumatizado com vingança planejada na mente. Por isso que eu estou falando, se você tem um alvo, vai em cima dele. Qual que é o teu alvo? Amadurecer como esposa, cuidar mais do teu marido, melhora. Qual que é o teu alvo, pastor? Melhorar como esposo e como pai. Cuidar mais da minha esposa, dos meus filhos. Eu tenho que ter um alvo, melhorar alguma coisa. Cuidar mais dos meus filhos. É um alvo, um objetivo. Vê se você melhorou. Porque tem hora que a gente piora, irmão. Se a gente não tiver o objetivo e o alvo, irmão Luiz, a gente piora. Tem gente que acha que a esposa é a mãe dele. Já não tem mais vinda íntima, não tem intimidade, não tem mais nada, só serviço. Cadê minha roupa lavada? Cadê minha comida? Cadê não sei o quê? Isso aí não é tua mãe, não. Nós precisamos melhorar. Assim também é o esposo. O esposo não é o pai da pessoa que está lá, não. Às vezes a mulher acha que o esposo é o pai, só pagar a conta. Não, temos que melhorar, temos que ter um objetivo. Nós somos crentes, eu estou falando aqui algo prático da nossa vida. Quem está me ouvindo? Melhorar como crente também, no nosso compromisso. Melhorar como crente, irmão, olha só. Melhorar como crente, avançando para o alvo. Ou seja, você tem que ser mais crente amanhã, depois da manhã mais crente, mais dedicado às coisas de Deus. Está muito difícil de ver pessoas com compromisso. Eu fico aqui pensando comigo. Todas as vezes que o meu alvo foi Jesus, Deus me abençoou na igreja. Deus me tirou do anonimato da igreja. E eu não subi cargo porque eu tinha dinheiro, porque eu não tenho até hoje. É dedicação. A dedicação faz Deus te honrar, é o alvo. Quero fazer a diferença nessa igreja. Quero ser canal de bênção nessa igreja. Quero ser uma família exemplar nessa igreja. Quem está me ouvindo? Você vai se esquecendo daquela vida, porque tem crente que, se ele for olhar também depois de crente, o passado dele é uma vida sem compromisso. É uma vida do crente mais ou menos. Uma vida daquele crente, sabe, que para ele chove no molho, ele não está nem aí, ele não se compromete. Ele não entrega verdadeiramente o seu coração para Deus. É isso que eu estou querendo trazer para os irmãos. Melhorar. Pastor, eu tenho um objetivo, melhorar. O meu casamento vai melhorar. Não vai ficar da forma que está. A criação dos meus filhos vai melhorar. Não vai ficar da forma que está. A minha intimidade com Deus vai melhorar. Não vai ficar da forma que está. Porque eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Se você não tiver um alvo, irmão, por exemplo, de ler um livro no ano, você nunca vai ler o livro. Se você não tiver o propósito de ler a Bíblia todo dia e ler a Bíblia inteira, nunca você vai ler a Bíblia inteira. Se você não tiver um alvo de começar a orar na tua casa, pela tua própria vida, nunca você vai orar. Quem está me ouvindo? Agora, se você sair daqui com essa pregação, rapaz, eu tenho que me esquecer, porque tem gente que é saudosista, né? Eu ia para monte, eu orava, eu jejuava, aquilo lá ficou para trás, meu filho. É agora que você tem que fazer tudo isso. Eu também fiz isso.
Mas está lá atrás, foi para aquele ano, foi para aquele mês. É agora que eu preciso ler, é agora que eu preciso buscar, é agora que eu preciso jejuar, é agora que eu preciso melhorar. Ficou para trás, porque tem gente que fica pensando que o que ele fez há 2 anos atrás vai valer para hoje. Não, meu filho. Basta cada dia o seu mal. Jejuou lá atrás, acabou, já serviu para aquele tempo lá. E agora? Não melhorou em nada? Avançando para o alvo, melhorar como crente. Irmãos, hoje as pessoas querem ver em nós compromisso. Tem muita gente descompromissada. Existe motivo de força maior? Tem. Mas se o teu alvo é Jesus, por que ele não tem prioridade para você? Você vê como é que acabou, glória a Deus? Acaba na hora. Se Jesus é o meu alvo, por que ele não tem prioridade na minha agenda? Se Jesus é o meu objetivo, por que eu desprezo tantas coisas dele? Se ele é tão importante assim na minha vida, por que eu não dou prioridade para ele? Eu estou falando aqui o evangelho nu e cru e simples. Você acha que você está agradando a Deus com essa forma que você está vivendo? Você tem certeza que o alvo é Jesus mesmo dessa caminhada que você está vivendo aí? É isso mesmo? Vem na igreja só quando quer, não se compromete com nada, não é fiel a Deus, não busca melhorar o convívio com a família. A igreja é forte porque a família está aqui dentro. Essa igreja aqui é uma bênção, porque tem casais aqui, eu estou vendo, ó, todo mundo agarradinho aí, que bom isso. Isso é maravilhoso, igreja com família. Mas nós temos que melhorar em casa para a igreja melhorar. Nós temos que cuidar em casa para Deus aprovar. E quando a gente chegar aqui, a gente não ser fariseu nem hipócrita. Então melhore. E eu estou decidido no meu coração, eu preciso fazer isso. Eu participei de uma palestra, o Levi estava comigo, da inteligência emocional. E eu estou vivendo um período difícil, mas desafiador, glorioso. Deus permitiu em construir igreja, cuidar dessa igreja crescendo. Várias pessoas me ajudando, de trabalhando. E tem hora que eu sou ser humano, um vaso de barro. E um barro meio ruim ainda, né? Um barro que, né? Deus tem que ajudar esse barro. E a gente fica meio afoito às vezes. O pico da emocionalidade nossa às vezes sai do ar. E eu tenho que falar com a minha esposa: ora por mim, me ajuda. Os irmãos têm ideia como é que é construir uma igreja daquele tamanho lá? Graças a Deus que eu tenho uns obreiros que me ajudam. Mas é muita responsabilidade. Tudo, os documentos, tudo que vai comprar, um monte de coisa. E não é fácil. Mas nós temos um alvo. O alvo é acabar aquela igreja lá. Por isso que esse sábado a gente descansou. Todo mundo ficou feliz, né? Eu fui viajar, mas graças a Deus todo mundo foi trabalhar em outro lugar. Mas nós temos um alvo. E vai lá ver. Quando eu falo a altura que está, os pastores foi daqui lá perguntando. Não, então, nós estamos precisando lá, pode mandar ajuda, já chegou o telhado. Nós estamos dentro de um alvo, de um objetivo, e isso faz que cada um dos irmãos aqui deixe a sua família no sábado lá e vai nos ajudar. Agora vem cá, se tivesse construindo na igreja 10 obreiros sem alvo, o que o pastor vai fazer sozinho lá com a pá enxada na mão? Um exemplo. Agora a igreja que tem alvo, ela avança. Todo sábado tem um resultado. Nós temos essa perspectiva de Deus nos abençoar. Ele está fazendo isso e nós vamos avançando, porque a igreja não pode viver sem alvo. E a gente vai entrar lá dentro daquele salão. A estrutura vai ser maravilhosa. O modelo de culto, as festividades, estratégia de trabalho, tudo é objetivo, irmão. Se não tiver, não sai do lugar. Então eu quero que você esqueça o seu passado dessa vida ruim. Até como crente, que você não prosperou, que você não deixou Deus te usar, que Deus até quis te usar, mas você não se posicionou. Muda isso. Olha para Jesus um pouco. Deixa as coisas dessa vida, irmão. As coisas estão acontecendo. Você é crente. O crente não precisa ficar preocupado. Deus vai cuidar da tua água, vai cuidar da tua comida. Você não é crente? Você não serve a Deus? Porque o crente que eu estou falando aqui é o crente que não entra em loucura. É o crente que sabe o que ele está fazendo. Ele tem um alvo, um objetivo. É continuar servindo a Deus. Tem muita gente que não está na igreja hoje porque perdeu Jesus como alvo. E quando você perde Jesus como alvo, o diabo te apresenta outra coisa e leva você fora da igreja. Mas se você se esquecer das coisas que para trás ficaram e avançar para o alvo, para o prêmio da vossa vocação, com certeza você vai melhorar como crente. Quem está me ouvindo? Amém. Melhorar como crente, surpreender teu filho. Vem aqui orar comigo. Surpreender o teu esposo, a tua esposa. Vamos orar junto aqui. Vamos orar nessa casa. Pedir a bênção de Deus aqui para os nossos filhos, o comportamento dele, as decisões erradas. Olha como é que a gente está brigando, como é que a gente está discutindo.
Vamos orar pela igreja, vamos orar pelo pastor, vamos orar pela construção da igreja, vamos mudar alguma coisa, ter um alvo de melhora. Você vai ler esse livro agora, você vai começar a ler a Bíblia, pelo amor de Deus, mulher, lê a Bíblia. Varão, a esposa, eu não vejo você lendo a Bíblia. Irmão, crente que não lê a Bíblia e não ora. Pastor, eu estou sem tempo, isso é um pecado, meu filho. Nós temos tempo. Você sabe qual que é o cigarro do século 21 agora? Tem um monte de crente com cigarro. Se eu não correr o risco que eu tenho um, é o bendito celular, é o cigarrinho dos crentes. O celular virou um cigarro dos crentes. É toda hora. Só não sai fumaça o infeliz. Mas ele acaba com a vida dos crentes. Aí os crentes ficam sem a oração, sem o devocional. Alguns são libertos, mas a maioria estão presos. Alguns são libertos de rede social, mas a maioria estão presos. Se você está preso, mas você tem o seu devocional, você está respirando por aparelho ainda. Mas a gente fala dos que fumam, Márcio. Hoje os crentes estão tudo viciados. E eu escutei isso na viagem, me dobrou a atenção. É um estudo já feito dentro da igreja, que o cigarrinho dos crentes é o celular. Cadê o alvo? Não lê a Bíblia, não ora. Vai melhorar como? Como que a igreja vai avançar, irmão? Com pessoas descompromissadas, sem alvo. Mas se tem objetivo e alvo, que é Jesus, a igreja vai crescer, vai se preparar, vai ser uma bênção na vida das pessoas, e o passado nosso tem que ficar lá atrás, e a gente viver o futuro e o presente de uma forma diferente. Quem está me ouvindo? Que Deus te abençoe, que você possa refletir nisso e não ser um ouvinte esquecedor, irmão. Deus fala, nós não mudamos porque não queremos. O ouvinte esquecedor é dar a benção apostólica e não saber nem o que eu preguei aqui, não melhorar. Cuide da sua casa, cuide da sua vida espiritual. Veja bem qual é os seus objetivos, porque tem gente que só tem objetivo, irmão, do bem material. Cuidado. Tem gente que só quer as coisas dessa terra aqui. Cuidado, a Bíblia diz que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A traça e a ferrugem de corroer todas essas coisas. O anticristo vai usar os bens. Eu não estou dizendo para não ser ter nada, que eu também quero ter, mas seja moderado. Leve a vida espiritual de acordo com o seu trabalho. Leve a vida espiritual seriamente, porque se o homem morrer espiritualmente, ele vai perder tudo que Deus deu para ele, viu? Qualquer um de nós aqui, se morrer espiritualmente, perder o alvo, primeira coisa que você perde é Jesus. Aí depois você vem perdendo mulher, filho, emprego, bens, perde tudo. Se nós perder Jesus, nós perdemos tudo. Ele deve ser o nosso alvo. Quem está me ouvindo? Vamos melhorar, irmãos. Vamos melhorar. Tem um monte de igreja que não está fazendo diferença em lugar nenhum mesmo. Porque as pessoas entram do mesmo jeito, saem do mesmo jeito e não melhora. Agora a palavra está sendo pregada para a gente melhorar. Desprenda do seu passado. Pare de falar do seu passado para os outros. Eu parei de dar meu testemunho, eu dou de vez em quando, porque eu sei que em determinados lugares não vai ajudar. Por isso que eu falo mais de Jesus. No começo eu ficava falando, aí não adianta. Eu não estou lá mais. Os senhores não estão lá mais. Já passou. Deus chegou com um tempo novo na nossa vida. Vamos viver esse tempo novo agora, de uma forma diferente, agradando a Deus. Irmão, se o objetivo meu e dos senhores aqui é sair daqui e agradar a Deus, nós vamos melhorar. A gente vai ajudar mais pessoas e vamos ser uns crentes que vai resplandecer a glória de Deus. Amém? Que possamos orar um pelo outro e dessa forma repetindo assim para mim, ó: não fique preso no seu passado. Amém? Ficamos em pé.